Olá, amigos do Galera Mix, eu sou Teco Barbero e vamos começar mais um Dicas de Economia. Mas antes, quero convidar você, meu ouvinte, minha ouvinte, para deixar aquele joinha, aquele like aqui no canal e se inscrever aqui no Galera Mix para receber todo o nosso conteúdo, né? Começando mais um Dicas de Economia, então, agora falando um pouquinho como foi 2020 e o que esperar para 2021. 2020, gente, para a economia começou com uma perspectiva muito boa. A gente vinha de um pequeno crescimento econômico, onde as pessoas estavam consumindo mais, os empregos estavam começando a melhorar, uma toada aí de crescimento muito positiva. Mas quando veio aí as questões sanitárias que estão aí assolando o nosso planeta, toda essa perspectiva mudou. Para a gente lembrar, o mercado financeiro, associado aqui com o índice Bovespa, que é o mais usado da Bolsa de Valores de São Paulo, ele bateu aqui o seu recorde histórico em 119 mil pontos, né, no início do ano. E aí, com essas questões aí sanitárias, acabou toda a perspectiva para a economia mudou, né, gente? A Bolsa de Valores, ela caiu para 63 mil pontos, porque muitas pessoas foram perdendo emprego, os lockdowns, né, os fechamentos aí foram prejudicando a economia, as pessoas então foram ficando com medo de gastar o dinheiro e de consumir. E aí o mercado econômico sente isso, né? Mas teve também o posicionamento do governo com o auxílio emergencial. A gente teve ali um crescimento muito interessante do consumo, fazendo com que a economia melhorasse. Quase 60 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo auxílio emergencial. Mas a gente ainda vive em 2020, projetando para 2021, ainda um momento de muita incerteza. As vacinas estão começando a chegar, em alguns lugares do mundo já estão sendo distribuídas, mas esse é um processo que vai ser muito lento e longo. Inclusive aqui no Brasil, né, gente? O governo aqui ainda não estipulou datas, mas disse que o período deve ser até de 1 ano e meio para que todos os brasileiros estejam vacinados. Então, a gente tem que ficar muito atento às notícias que podem influenciar no nosso dinheiro, né? Tanto aqui do Brasil quanto no exterior. Cada vez que uma economia de um outro país fecha, o mercado sempre fica muito atento. E aí o dólar pode subir muito, fazendo com que coisas que a gente consome aqui também subam de preço. Isso aí provoca uma inflação e aí tudo isso pode atrapalhar o nosso crescimento. Para 2021, gente, a perspectiva, mesmo com esses problemas, é boa. Os analistas dizem que o mercado financeiro pode subir até 133 mil pontos. Existe aí uma perspectiva bastante interessante para o crescimento, porque as vacinas vão ser dadas e a tendência é que as coisas comecem a voltar ao normal. Mas para isso acontecer, as mortes pela doença têm que diminuir, para que a sociedade possa se sentir mais segura para continuar abrindo e assim movimentar o mercado. E aí, onde investir em 2021? Segundo os analistas, o mercado de juros, né, que hoje está em 2% ao ano, deve continuar baixo para ajudar a economia a crescer. Então, investimentos ligados aí à taxa Selic, que é aquela taxa de juros que o país tem, eles continuam pagando nessa faixa aí de 2% ao ano. São investimentos seguros, como Tesouro Direto e CDBs aí dos grandes bancos. Esses são investimentos interessantes para quem é mais conservador e não quer que o seu dinheiro tenha oscilação. Agora, se você já tem um fundo aí de reserva, né, um fundo emergencial, você pode fazer investimentos um pouco mais arrojados. E o investimento que mais teve destaque, segundo os analistas, é o investimento no exterior. Hoje é muito tranquilo para a gente investir em, por exemplo, fundos de investimentos no exterior pela própria corretora aqui no Brasil. Várias delas oferecem fundos assim. E isso pode ser muito interessante porque eles são de investimento baixo. Aí tem fundos aí que são a partir de R$ 100. É uma maneira diferente de investir. Claro, vai ter oscilação e essa pode ser uma das melhores oportunidades de se investir. Além dos nossos fundos de investimentos, que aí são atrelados às empresas aqui do Brasil, que quanto melhor elas forem, mais esses fundos vão render, mas tem uma oscilação grande. Lembrando que o ano que vem é esperado um ano ainda de muito sobe e desce, porque a gente vai ter vacina, mas vai ter casos, podemos ter várias instabilidades. E é por isso que eu falo, gente, para ficarem atentos às notícias, tomarem cuidado com aquilo que vocês recebem e ficarem sempre de olho nos órgãos oficiais de notícias.
porque essas notícias podem fazer toda a diferença, né? Podem fazer com que o dólar suba e aí as coisas fiquem mais caras, ou então podem fazer com que notícias ligadas à política podem fazer também que haja esse movimento tanto no mercado financeiro quanto no dólar, que vai influenciar então em tudo aquilo que a gente compra. Fiquem bastante atentos a essas questões. Mas procurem sempre os órgãos oficiais, né, os canais de notícias aí oficiais, para evitar as fake news, para que vocês então tenham segurança naquilo que estão recebendo aí de noticiário. Mas, no geral, a perspectiva para 2021 é um ano de retomada. Então se espera que, com a chegada das vacinas, as coisas comecem a voltar ao normal e aí então aumente o número de pessoas empregadas e, consequentemente, que as pessoas possam consumir com mais tranquilidade, principalmente os serviços, restaurantes, toda a prestação de serviço ganhe uma nova mobilidade, né? Ganhe força. E com isso a gente possa movimentar mais claramente a economia. E para o investidor que desejar investir em ações, também pode ser muito positivo. Mas lembrando, o mercado de ações é o que mais oscila e o investidor deve ficar atento no tipo de ações que querem comprar, se vai ser no curto prazo, se vai ser no longo prazo e que tipo de estratégia vai adotar. Porque comprar uma ação quando ela está subindo e vender quando ela está caindo é sempre o ideal, mas como fazer isso, né? Parece muito fácil, mas envolve aí uma série de questões. Então, para você que é investidor de ações, fique ainda mais atento com isso. Existem aí casas de análise que oferecem materiais bastante interessantes ali. É você escolher os tipos de ações que mais combinam com o seu perfil e fazer então a melhor escolha. Lembrando que você pode investir aí no ramo fracionado, valores pequenos, ou com os lotes, né, valores mais altos. Então é isso, espero que tenham gostado, espero que possam aproveitar as dicas aí para uma melhor educação financeira e um melhor investimento para o seu dinheiro. Um grande abraço e até a próxima.